Bem, galera, a gente na primeira parte da aula, na segunda, a gente viu dois dos principais hemocomponentes que a gente pode separar, obter do sangue total, que é a separação do concentrado de hemácias, que tem lá suas vantagens em relação à utilização do sangue total, em alguns casos de hemorragia, e do plasma rico em plaquetas, tá? Que é um outro hemocomponente que a gente separa do sangue total por meio da centrifugação. Na verdade, a gente acaba separando o plasma, o concentrado de hemácias, e aí do plasma a gente vai fazendo algumas modificações para poder selecionar o que a gente quer. Tá? Nessa última parte da aula a gente vai verificar as outras utilidades do plasma e alguns hemocomponentes específicos que a gente consegue obter desse plasma. Tudo bem? Bem, também posso pegar e fazer um congelamento desse plasma. Tá? Mesma coisa, faço uma centrifugação, transfiro para uma bolsa satélite, ou também posso pegar e fazer paraferese e tem que congelar até 8 horas após a coleta. Eu consigo um volume de mais ou menos 150 ml. E ele é mantido em temperaturas de no mínimo menos 18 graus. E aí eu consigo uma validade de 12 meses até 24 se eu manter em temperaturas inferiores de menos 30 graus Celsius. Esse plasma é separado aí do concentrado de hemácias, ele tem um certo número de plaquetas e tal, e aí eu consigo fazer tratamento de pacientes com distúrbios de coagulação, né, com vários pacientes que possuem um sangramento bastante sangramentos bastante complicados, ou mesmo caso de queimaduras, para tentar interromper esses sangramentos. É mais recomendado que eu utilize um plasma fresco congelado. Tá? O concentrado de plaquetas é mais utilizado para eu tentar tratar pacientes com baixa de plaquetas. Aqui eu estou tentando estancar um sangramento, então é mais fácil eu jogar esse plasma fresco congelado. Tá? A gente também tem o plasma de 24 horas, que ele é utilizado bastante como repositor de fatores de coagulação. Ele é separado do sangue total até 24 horas depois da coleta e congelado no máximo em até 1 hora. E aí eu consigo um volume de aproximadamente 200 a 250 ml. Tá? Bem, caso eu precise preparar um crioprecipitado e de onde eu uso o plasma, eu não perco esse plasma. Tá? A gente chama esse de plasma isento de crioprecipitado. Tá? Ele não tem o fator 8, fibrinogênio e algumas associações do fator de von Willebrand, o FVW. Tá? E aí com isso, eu tenho cerca de 150 a 200 ml e também é armazenado a menos 25 graus Celsius. Tá? São utilizados no caso de reposição volêmica, quando o paciente não responde a soro ou repositores sintéticos de plasma. Tá? E também é utilizado como repositor de líquidos, no caso quando eu tenho um paciente que está sofrendo de púrpura trombocitopênica trombótica, PTT, que é no caso onde o paciente vai formando pequenos coágulos. Tá? E aí eu tenho que fazer uma plasmaferese, que é ficar retirando esse plasma para poder consertar esses pequenos erros de coagulação. E aí eu vou entrando um pouquinho com esse pique para poder fazer uma reposição de líquidos que é feita que ele pode perder durante essa plasmaferese. Tá?
são contraindicados como expansor volêmico e em pacientes com hipovolemias agudas. O que é um expansor volêmico? É quando tem uma grande hemorragia e aí eu preciso voltar a ter um volume mínimo de sangue. Tá? Casos de sangramentos sem coagulopatias, correção de testes anormais de coagulação e em casos de perda proteica e imunodeficiências. Tá? Eu tenho alguns riscos associados à transfusão, tá, de plasmas, como choques anafiláticos, reações alérgicas, hemólise, contaminação com vírus ou outros patógenos que podem ser transmissíveis pelo sangue que acabaram não sendo pegos pela, como é que eu posso dizer, pela aquela triagem inicial ou alguma contaminação que ocorreu durante o processo, tá? E eu também posso ter a trale, que é uma lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão, por conta de anticorpos antineutrófilos e antileucócitos que podem estar presentes no plasma transfundido. Então, assim, sempre, né, a gente tem alguns riscos que podem acontecer durante a transfusão de plasma. Tá? Eu devo pegar, caso eu veja algum vazamento ou alguma alteração de cor, presença de precipitados, filamentos de fibrina ou turbidez, eu tenho que descartar a bolsa, porque pode estar relacionado a alguma contaminação microbiana. Tá? Como eu falei, a gente tenta fazer o máximo possível esse processo de separação de forma segura, mas por algum deslize, descuido, a gente pode acabar contaminando essa bolsa e tem que rejeitar imediatamente. Tá? Bem, o crioprecipitado, como eu falei, ele é uma fração do plasma que tem o fator 8, fibrinogênio, e ele pode ser retirado. Eu faço um descongelamento do plasma, tá? Mais ou menos a 1 grau até 6 graus Celsius. E aí eu vou vendo que quando eu vou fazendo esse descongelamento, vai precipitando uma parte proteica, tá? Cerca de 10 a 15 ml. Tá? E aí eu removo o plasma e fico com esse material proteico, que como eu falei, é fator 8, fibrinogênio e tudo mais. Recongelo isso e eu tenho uma validade de 1 ano. Nessa bolsa vai ter fator 8, fator de von Willebrand, fator 12, 13, desculpa, fibronectina, fibrinogênio, tudo isso para auxiliar em alguns distúrbios de coagulação. Eu posso utilizar esse crioprecipitado para baixa de fibrinogênio ou ausência de fibrinogênio, deficiência no fator 13, reposição do FVW, desculpa, e no caso também, caso eu não tenha conseguido fator 13, FVW, fibrinogênio industrial, eu posso utilizar um crioprecipitado. Ele repõe bem, ele substitui bem a ausência desses hemoderivados de origem industrial. Né? Eu tenho que verificar se, se dentro dessa bolsa tem algum anticorpo AB0, tá? Para evitar que ocorra algumas possíveis reações transfusionais que a gente vai ver na próxima aula. Tá? Quando eu não conseguir alguma bolsa de AB0 compatível, eu posso utilizar qualquer uma, exceto para crianças. Tá? Raramente, se eu não tiver uma bolsa AB0 compatível, de crioprecipitado, isso vai causar hemólise. Mas no caso de crianças, a gente não pode correr esse risco. Tá? Então, a gente sempre prefere uma bolsa AB0 compatível para depois procurar uma a qualquer que tiver. Tá? A gente sabe que hoje em dia a gente tem
diversos problemas, a gente está enfrentando uma baixa de doação de sangue, né, no Hemorrio, por exemplo. Então, assim, são nessas situações que a gente acaba tendo que fazer algumas escolhas, não, né? No caso, precisa de um crio precipitado, então a gente coloca o que tiver disponível. A gente, né, em alguns casos a gente não está podendo escolher, tá? Por fim, a gente ainda pode fazer uma separação do selante de fibrina, que é um concentrado de fibrinogênio, fator 13, fibronectina, trombina e aprotinina, que é o antifibrinolítico, né? A gente vai utilizar esse selante de fibrina como um agente homeostático biológico e ele é bastante utilizado para usos tópicos de cirurgia, para auxiliar a fechar pequenos focos de hemorragia. E já existem alguns testes que estão sendo utilizados com esse selante de fibrina para auxiliar até mesmo em cirurgias cardíacas e outras cirurgias até de grande porte, como substituto até mesmo de algumas suturas, tá? Porque é claro que eu estou fazendo uma cola biológica, então isso acaba podendo ser mais, digamos assim, mais próximo do biológico, né? Ele é um hemoderivado se for preparado de forma industrial, ou pode ser um hemocomponente se eu conseguir fazer pequenos pools de bolsa, no máximo 12, de plasma fresco congelado. Tá? Eu posso produzir ainda esse selante de fibrina tanto da própria pessoa, para poder utilizar às vezes com a própria pessoa, ou uma produção de diversas pessoas, tá? Que a gente chama de processo heterólogo. Tá? E por fim, nós temos o concentrado de granulócitos, que ele só pode ser feito por meio de aferese, e a gente consegue cerca de 200 a 300 ml. É uma forma mais tranquila de eu conseguir os granulócitos do que pegar aquela bolsa de hemácias, aquela bolsa de sangue total, fazer centrifugação. É algo mais. Eu tenho rendimento maior. Tá? Eu chego a ter cerca de 20 ml de hemácia, um pouco de plasma e outros leucócitos e plaquetas, mas eu consigo um bom volume aí de granulócitos. Como eu falei, ele é obtido através de aferese de um único doador. Lembrando que a aferese é aquele sistema fechado, onde sai o sangue do paciente, passa por uma máquina que seleciona o componente sanguíneo que eu quero e o restante retorna para o paciente. Tá? Essa transfusão ela tem que ser feita o mais rápido possível, porque o armazenamento ele tem uma validade de no máximo 24 horas. Tá? E acaba sendo utilizado como um fator estimulador de colônias para a produção de novos granulócitos. Tá? São utilizados em pacientes com neutropenia ou doença granulomatosa crônica. Tá? Pacientes que sofreram imunização com antígeno HLA ou HNA, eu não posso utilizar caso eu não tenha granulócitos compatíveis. Aí a gente tem que fazer uma série de testes imunohematológicos específicos, ou com graves anormalidades respiratórias, porque aí pode acabar induzindo a trale, né, que eu já havia falado anteriormente. Esse concentrado de granulócitos apresenta uma quantidade significativa de hemácias, então eu tenho que fazer essa transfusão com o sistema ABO compatível para não causar uma reação de hemólise. Então eu tenho que fazer teste de compatibilidade entre o doador e o receptor. Pacientes RH negativo também só podem receber de pacientes RH negativo. Tá? Então, a questão do concentrado de granulócitos é um pouco mais complicada
é um processo mais trabalhoso que exige uma maior investigação para poder realizar essa doação. Tá? Então, digamos assim que eu só vou. Se eu tenho um paciente que está precisando de uma transfusão de concentrado de granulócitos, com uma neutropenia severa, por exemplo, aí eu tenho que buscar um doador compatível para poder realizar a aferese e tudo mais. Tá? Não é algo tão simples, porque, como eu falei, não é possível se estocar. Então, eu tenho que fazer um rastreamento primeiro para poder ver quem vai poder doar. Tudo bem? Esses são os principais hemocomponentes que a gente consegue no sangue. No mais, a gente tem os hemoderivados, que aí são processos industriais, tá? Que não acabaria tornando a aula grande demais. E o mais importante dos hemoderivados são as suas aplicações, como eu já falei lá no começo da aula. No mais, é sempre bom a gente saber que de uma bolsa de sangue, dependendo do processo, a gente pode conseguir vários hemocomponentes que são aplicáveis em situações diversas. E a vantagem também de se utilizar esses hemocomponentes em relação a simplesmente jogar, né, em fazer uma transfusão total de sangue. É claro que a gente acaba falando no geral, fulano fez uma transfusão de sangue, mas agora a gente entende que existem N tipos de transfusões que podem ser realizadas. Tudo bem? Deem uma olhada no vídeo que eu mandei para vocês, para poder entender mais um pouco como é essa rotina dentro do banco de sangue, que na próxima aula a gente vai falar especificamente sobre os grupos sanguíneos, que é uma etapa muito importante dos testes que são feitos antes da transfusão de sangue, tá? Que é dentro dessa parte, como eu falei, de imunohematologia. Qualquer dúvida, só mandar, só falar comigo, tá? Que eu, nos horários disponíveis, eu retiro a dúvida para vocês, tá? No mais, até a próxima aula.